Olá, estamos com a nossa sala de casais, mais um domingo para abençoar a sua vida, seu casamento, sua família. Eu espero que esses momentos tenham sido muito importantes para você, tenha contribuído com o seu crescimento espiritual e relacional. Hoje nós vamos falar sobre os equívocos quanto aos limites no casamento. Nós estamos já uma série, falando já há várias semanas sobre os limites no casamento, a importância de entender os nossos limites e entender os limites do nosso cônjuge, até onde nós podemos ir e até onde o nosso cônjuge suporta. E hoje nós vamos falar sobre alguns equívocos quando se fala de limites. Tem muita gente lidando de forma errada com o casamento e chamando isso de limite. Então, o abuso dos limites, ele acaba trazendo um afastamento, mais afastamento do que amor. Então, tudo na vida que você faz de forma excessiva, abusiva, ele é pernicioso para a relação. A esposa, muitas vezes ela impõe um primeiro e único limite, o divórcio. Não só a esposa, mas o marido. O divórcio, ele não pode ser a decisão primeira na relação. O divórcio tem que ser a última decisão, caso necessário. Por exemplo, o marido, ele controla a esposa, mas diz que isso é impor limites, isso é abuso do limite. Não, eu não estou controlando a minha mulher, estou pondo limite nela. Então eu tenho que ter maturidade para saber se de fato eu não estou agindo como alguém que tenta controlar, ao invés de estar estabelecendo um limite. E por consequência disso, a esposa se afasta e se vinga do marido. E ela está dizendo que o afastamento dela e a vingança é um tipo de limite que ela está impondo. O marido, ele justifica os seus acessos de raiva, de descontrole, dizendo que está apenas sendo autêntico. Muitas vezes nós confundimos a autenticidade com brutalidade, com agressividade. É óbvio que em todos os relacionamentos é preciso haver autenticidade, mas cuidado para que em nome da autenticidade você não se torne agressivo com o seu cônjuge. Os limites, eles não servem, eles não objetivam acabar com os relacionamentos, mas preservá-los e fortalecê-los. Então, quando eu estabeleço um limite para o meu cônjuge, olha, até aqui eu aceito você ir, eu estou de alguma forma preservando e fortalecendo a relação. O objetivo dessa aula que trata dos equívocos é esclarecer essa confusão que muitas vezes nós fazemos quando estamos tratando dos limites. Nós vamos ver três coisas nessa aula. Vamos falar do propósito do sofrimento, de como os limites podem ajudar a resolver os problemas do relacionamento. Vamos falar da questão da submissão, que é um problemão hoje por conta da falta de entendimento com relação ao significado, e vamos falar do problema do divórcio. Quando a gente fala do sofrimento, qual que é o propósito do sofrimento? E aí nós estamos falando na relação. Os limites, eles não são alternativas para escapar do sofrimento e nem das responsabilidades. Muitas vezes, ao impor limites no casamento, nós estamos trazendo mais sofrimento, porque eu não quero viver uma relação onde eu tenho que impor alguns limites, mas é necessário, isso vai gerar sofrimento, porque o sofrimento ele faz parte da vida, faz parte do crescimento e de qualquer relacionamento importante. Se você pensa numa relação importante, madura, saudável, o sofrimento sempre vai existir. Qualquer progresso que se faça com o objetivo de fortalecer, de aprofundar uma relação, ele vai trazer algum tipo de sofrimento e de desconforto. Agora, existe um sofrimento que não é válido. O sofrimento só é válido quando for por motivos legítimos. Por exemplo, o sofrimento, ele é sem valor não só quando nós fazemos a coisa errada, mas também por conta de deixarmos de fazer a coisa certa. Então, muitas vezes, o sofrimento da esposa é porque ela aceita a cólera do marido. E esse tipo de sofrimento não é válido, porque ele não tem uma causa legítima, ele é inútil, é fruto do mal que alguém está causando. Então o homem fica encolorizado, a mulher aceita isso e de fato isso vai trazer doença ou adoecimento para a relação. Quando se ama uma pessoa,
Você estará sempre a favor dela. E tudo que você vai fazer, tudo que você vai dizer é por amor e não por raiva ou vingança. Eu falei na aula passada que uma das maiores tentações nossas é não agirmos com vingança. É uma tendência natural nossa. Quando nós nos sentimos prejudicados, nós agimos com algum tipo de vingança, e muitas vezes até com relação ao cônjuge. Eu preciso certificar a minha esposa que tudo que eu estou fazendo na relação é a favor dela. Muitas vezes a sensação que eu tenho é que as mulheres estão casadas com o inimigo, alguém que não vive a relação a favor do cônjuge, mas muitas vezes contra o próprio cônjuge. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. Antes de impor limites, eu tenho que fazer um apelo para que o cônjuge mude. Muitas vezes falta esse apelo, né? Sofrer em silêncio também não é paciência. Muitas vezes a gente escuta, né? Eu escuto algumas esposas dizendo: não, pastor, eu estou agindo dessa forma, né? Tendo paciência com meu marido. Muitas vezes essa falta de impor limites aí, ou esse sofrer em silêncio, não é porque a pessoa é paciente, é porque ela tem medo de conflito, ela foge dos conflitos. Então você precisa avaliar honestamente por que você toma determinadas atitudes e decisões no casamento. Então, se a sua paciência não é de fato fruto de um medo de enfrentar o conflito ou uma necessidade de fugir dele. Vamos falar da questão da submissão, que é um problemão hoje, né? Eu nunca pensava que eu teria problema falando sobre submissão no ambiente estritamente cristão e religioso, mas eu me enganei. Muitas vezes em alguns encontros e eventos, quando você fala a palavra submissão, você traz uma animosidade, você traz uma indisposição muito grande no ambiente, né, por conta daquilo que algumas mulheres muitas vezes têm vivido no relacionamento. Uma das passagens mais mal compreendida na Bíblia, e uma palavra mais mal empregada na Bíblia, é submissão. Nós lemos lá na carta de Paulo aos Efésios, quando ele dá uma orientação sobre a vida conjugal, como o homem e a mulher devem se comportar na relação, e ele fala dessa submissão da mulher. Quando eu escuto, né, algumas mulheres energicamente falando sobre, questionando sobre a submissão, quase sempre que uma mulher aborda esse tema, o problema se encontra no seu marido, que é possessivo. Então a submissão se torna prejudicada e avessa, as pessoas se tornam avessa à submissão exatamente por conta da forma como o marido se comporta. Então o erro do seu marido não significa que a orientação bíblica está errada, é seu marido que está errado. Então essa parte da Bíblia, ou essa passagem que vai falar do homem, como ele deve amar a mulher e como a mulher deve se comportar com relação ao marido, essa passagem ela está apenas estabelecendo uma norma para o casamento. É uma norma, né, como um casamento deve fazer para funcionar. Só que quando nós lemos esse texto, nós percebemos que a palavra ela impõe nas costas do marido a responsabilidade final da família. Se você acha pesado o termo submissão, olha o que a Bíblia fala sobre o homem ser o cabeça da mulher. Ele é o líder da família, e ele é o líder como Cristo é o líder da igreja. Essa analogia que Paulo faz de Cristo e o marido, o homem deve ser o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, isso coloca sobre a cabeça, sobre os ombros do homem, uma enorme responsabilidade. É muito maior a responsabilidade do homem, porque líder, como que Jesus liderou a sua igreja? Não foi dominando a igreja, ele liderou a igreja entregando-se por ela e santificando-a. A Bíblia diz que ele amou a igreja e ele cuidou dela, ele se entregou por ela e ele se santificou, e que o marido deve santificar a esposa. Então a mulher, ela submete a liderança do marido, assim como todos nós nos submetemos à liderança de Cristo. Essa é a analogia perfeita.
E liderança não é opressão. O que eu tenho observado e orientado as pessoas é que para o casamento dar certo, cada parte deve cumprir igualmente o seu papel. É muito natural você encontrar alguns casamentos onde a mulher sozinha carrega a relação. Ela se responsabiliza para manter a paz da casa, o diálogo, a organização e tudo. E o marido não está nem aí. Ou vice-versa. Às vezes o marido está lutando sozinho em prol da relação e do casamento. Então, como que um casamento vai dar certo se marido e mulher não fazem ambos aquilo que compete a cada um, a sua parte? Então, esse é um ponto fundamental. Se a esposa deve submeter-se à liderança do marido, mas cada casal deve encontrar a melhor forma de fazer isso. Então, talvez aquele padrão de submissão que funciona na casa do seu amigo não vai funcionar na sua, por conta de várias coisas: cultura, contexto social, criação. Talvez a palavra tenha uma conotação diferente. Então, cada um tem que encontrar a melhor forma de fazer isso, né? De haver essa submissão à liderança. Se uma esposa, ela não é livre e nem tem o controle de si mesma, obviamente ela não pode submeter. Então, o grande problema é que muitas esposas, elas não têm controle nem de si mesmas. Como que elas vão submeter a uma liderança do marido? Então, precisa resolver essa questão internamente. E, para fechar, eu quero falar sobre os limites do divórcio. É um problema hoje que, infelizmente, a igreja cristã evangélica vive. Há alguns anos atrás, o índice de divórcio entre nós era pequeno comparado com aquilo que acontece no mundo secular, mas hoje não. Hoje é quase que com a mesma intensidade os casais se separam no ambiente cristão. Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus nunca pretendeu que o divórcio fosse o limite e muito menos que ele fosse usado como o primeiro recurso disponível. Então é preciso esgotar todos os recursos. É óbvio que pode acontecer de chegar num ponto que a única saída agora que sobrou foi o divórcio, mas presta atenção, estou falando que aqui sobrou. Várias tentativas foram feitas e eu já aconselhei casais que no final a conclusão é essa mesmo: não tem como, vocês não dão conta de se submeterem a isso, vocês não estão dispostos a abrirem mão disso, então não há possibilidade nenhuma de vocês continuarem nesse relacionamento. Então a melhor coisa a fazerem para que um não mate o outro é o divórcio. Vocês vão divorciar para preservar a vida um do outro. Num casamento em que não há limites, geralmente chega-se a um ponto em que os dois não aguentam mais. Então, de vez em quando, a gente escuta, né, alguém dizendo assim: eu não consigo mais viver assim. Já ouvi várias mulheres ou maridos dizendo isso. Basicamente, Deus vai responder: ótimo, então não viva assim. Porque a questão não é a forma como eu estou vivendo, a questão é: mude a maneira de viver. É óbvio que da forma como eu estou vivendo, muitas vezes eu não aguento, o meu cônjuge não aguenta, ninguém aguenta. E você não tem que aguentar isso, você tem que mudar a sua forma de viver. Então, muitos divórcios acontecem desnecessariamente. A intenção de Deus é que sempre façamos de tudo para salvar o nosso relacionamento e não que acabemos com ele. E eu vou terminar falando sobre como eu posso melhorar o relacionamento, e nós estamos fechando essa série de limites e vamos entrar com uma nova série a partir de domingo sobre casamento. Primeiro, coloque-se numa posição segura a fim de encontrar forças para enfrentar o seu cônjuge. Muitas vezes eu tenho que me fortalecer. O que eu falo de enfrentar? Eu não estou indo para uma batalha, mas eu estou indo para um diálogo, para uma discussão, para uma busca de solução para um problema. Então eu preciso me fortalecer. Muitas vezes eu já estou em frangalhos, eu já estou fragilmente, emocionalmente frágil, e aí eu entro para uma discussão que não suporta, e eu não suporto aquilo. Nem o meu cônjuge está preparado para aquilo. Então coloque-se numa posição segura. Segundo, resolva seus próprios problemas e age corretamente com o seu cônjuge. Muitas vezes, os problemas do casamento é porque eu tenho problemas na minha vida que não foram resolvidos. Eu estou dividindo isso com o casamento, mas o casamento não tem nada a ver com isso.
Então, quais os problemas que eu preciso resolver antes para poder tratar algumas questões no meu casamento? Terceiro, não contribua para o problema com os seus próprios conflitos. Então, muitas vezes, eu tenho os meus conflitos não resolvidos e eu permito que eles contribuam para o conflito no casamento. Quarto, use a sabedoria de outros para intervir. Muitas vezes, né, eu já ouvi alguém dizer assim, ó, entre briga de marido e mulher não se mete a colher. É óbvio que se tiver duas pessoas brigando, o máximo que você vai fazer é tentar apaziguá-las, e sem muita interferência. Mas é muito importante que você busque ajuda de casais mais amadurecidos, uma liderança espiritual, um terapeuta que pode ajudar você a lidar com aquele momento de fragilidade do seu casamento. Então tem que ter sabedoria e tem que usar pessoas para intervir. Quinto, aceite a realidade dos fatos e deixe as expectativas de lado. Muitas vezes o problema do seu casamento é a ilusão que você criou, são as fantasias que você gerou sobre casamento e você fica o tempo todo esperando que aquilo se torne uma realidade e você não vive a realidade do casamento. Então, muitas vezes, nós não aceitamos a realidade e vivemos em cima de expectativas. Eu espero que o meu cônjuge seja. Talvez ele nunca vai ser. E você não usufrui daquilo que ele é. Aceite a realidade, é isso, é um fato. Perdoe o mal que já foi feito. Muitas vezes nós ficamos amargando as experiências negativas que nós tivemos, os erros do nosso cônjuge por muito tempo, carregamos aquilo, aquela amargura, e é hora de perdoar, é hora de passar a régua e deixar isso no passado. Sexto, dê tempo ao tempo. Depois que você deixar de aceitar o comportamento do seu cônjuge, e de ter imposto bons limites no relacionamento, você tem que dar um tempo para a pessoa mudar. Muitas vezes você faz uma coisa de manhã esperando que após o almoço aquilo esteja resolvido. Muitas vezes o seu cônjuge precisa de tempo para digerir, ele precisa trabalhar algumas coisas na cabeça dele que foram formatadas, alguns conceitos e valores, e ele precisa de tempo. Então não dá para esperar que as pessoas mudem da noite para o dia. Sétimo lugar, depois de fazer todas as coisas certas por um longo período, a separação pode ser a única alternativa para fazer uma pessoa negligente mudar. Então, às vezes, realmente não tem jeito, né? Você chega a um ponto, diz tudo que a palavra de Deus manda fazer, eu fiz, né? Todas as orientações que eu precisava para resolver o problema do casamento eu tive, eu compartilhei com meu cônjuge, mas ele simplesmente não quis. Então não tem como você obrigar alguém a caminhar, porque é uma vida conjugal, não tem como, né? Se você quer tratar suas questões pessoais para lidar consigo mesmo é uma coisa, mas para lidar com o casamento é preciso que haja a disposição do outro. Ok, terminamos aí a nossa série, né, sobre limites. Você tem isso tudo no nosso site, o nosso site agora já está no ar, você tem isso nas redes sociais, você pode dar uma revisada em tudo aquilo que nós falamos, compartilhar com o seu cônjuge, porque é disso que vem o crescimento. Quando você ouve é importante, mas quando você discute isso, compartilha isso, a produtividade é maior. Então, no próximo domingo nós vamos iniciar uma nova série na nossa sala e eu tenho uma boa notícia para você. No dia 30/7, numa sexta-feira às 20 horas, nós vamos retornar com o nosso momento conjugal, né? Já entendemos que é hora de lentamente retomarmos algumas das nossas reuniões e vamos então retornar no dia 30 de julho às 20 horas com o tema Dando a Volta para Cima, aproveitando essa ideia de que nós estamos retomando, né, a nossa vida. Vai ser um momento muito bom. Você pode trazer seus filhos, porque vai ter um momento Kids também. Agora nós nos reunimos como coordenação do Ministério de Casais e entendemos que muitos casais, eles são privados desse momento conjugal porque não tem onde deixar os filhos. Então, paralelamente ao momento conjugal, vai ter um momento Kids, você pode trazer a sua criança, o seu filho para participar. Tá bom? Tenha um bom domingo. Nós estamos na nossa série Verdades que Transformam e hoje, com certeza,
Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração. Pai, eu quero colocar esse irmão, essa irmã, esse casal, essa família no altar do Senhor, que o Senhor nos ajude a digerir tudo aquilo que nós recebemos, colocar isso em prática na nossa vida, ver o nosso casamento sendo transformados e muitos casamentos sendo transformados a partir do nosso. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.